Boa noite, pessoal. Estamos aqui para iniciarmos a videoaula número 6, tá? É um prazer estar novamente com vocês. E eu aproveito para mandar o meu abraço virtual, já que não pode ser um abraço presencial. Sábado pela manhã, eu disponibilizei para vocês um amplo questionário, um exercício de 41 indagações, 41 questões, tá? Então, esse exercício baseado no que nós vimos até agora, baseado nas 5 videoaulas e no material que nós temos, mais a aula de hoje, mais uma que eu vou dar ainda nessa semana, então nós vamos para essa 6 e mais a 7. Então, no decorrer dessa semana, teremos a aula 6 e a aula 7. E depois, na outra semana, então, faremos uma avaliação, tá? Eu passarei para vocês a avaliação e vou explicar depois como é que deve ser feita, tá bem? Então, retomando a aula passada, nós estávamos vendo aquela segunda etapa, aquele segundo capítulo que se chamava Direito Tributário. E estávamos vendo, retomando o assunto, a tributação sobre a propriedade. Eu lhes falei que há tempos atrás, na época dos pais de vocês ou os avós de vocês, era muito comum, quando se sobrava algum dinheiro, tá, ou se quisesse fazer algum investimento, se fazia basicamente em três, eh, em três bens. Tá? O primeiro bem era a terra, que eu sempre, os avós e o bisavô fazia assim, o avô e os pais sempre procuravam aplicar na terra. Se comprava terra. Num segundo momento, começou uma grande urbanização, valorização da cidade, as pessoas querendo morar na cidade, teve um grande implemento, os imóveis urbanos, tá? Como, por exemplo, o terreno urbano, a casa, o apartamento, o depósito, a loja, a indústria, todos aqueles imóveis que estão dentro do perímetro urbano, chama-se de imóveis urbanos e, consequentemente, paga-se como imposto o IPTU que vai para a prefeitura municipal de cada município, enquanto que quem comprava terra paga-se o ITR, tá? Que é um imposto, a princípio é um imposto federal, que é um imposto da União. E no segundo momento se investiu muito em IPTU, em imóveis urbanos, consequentemente se pagou muito, quem tem imóvel urbano paga IPTU que vai para, a receita vai para a prefeitura municipal de cada cidade, tá? E num terceiro momento, principalmente na década de 90 para cá, ano 2000 e tal, teve uma grande evolução, uma grande procura, uma grande aplicação em veículos, carros. É claro que ali entra também a agricultura, evoluiu muito, entrou máquinas, implementos e tal, mas principalmente veículos. E então, em cima de veículos, nós pagamos IPVA. Então, essas eram as três grandes formas de aplicação. A terra, em cima da qual se paga o ITR, o imóvel urbano, tá? Tudo que é imóvel dentro do perímetro urbano chama-se imóvel urbano, paga-se anualmente o IPTU para o município e, num terceiro momento, deslanchou muito a indústria e venda de veículos em cima do qual se paga imposto sobre a propriedade do veículo automotor, que é um imposto estadual, que depois é compartilhado com o município, 50% para cada um. Então, essa colocação eu fiz na aula passada e só estou repetindo para retomar a matéria. Tá? Agora, dando sequência lá no final da folha, nós temos lá que o ITCMD,
que é o ITCMD? Eu vou colocar para vocês o seguinte, vamos tomar um exemplo assim. Tem um senhor ou uma senhora, uma pessoa que é proprietária de um imóvel. Ela tem 3 maneiras para se desfazer desse imóvel. Ou ela vende, ou ela faz uma doação, ou eventualmente ela morre e se faz um inventário para passá-lo aos seus legítimos herdeiros. Tá? Então, primeira opção, o João tem um terreno, quer se desfazer desse terreno, não quero mais terreno, quero ficar sem terreno. Primeira opção, vende o terreno. Vendendo o terreno vai pagar um imposto que se chama Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. Paga-se o ITBI. O que é o ITBI? É o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e Intervivos entre pessoas. Tá bem? Esse imposto, em regra, 2% do valor atualizado, avaliado pela prefeitura municipal de cada município. Tá bem? Então, se o João mora em Passo Fundo, porém tem um terreno em Carazinho, ele vai vender esse terreno lá em Carazinho, quem vai avaliar o valor real atualizado desse terreno lá em Carazinho, tá? É a Prefeitura Municipal de Carazinho. Vai dizer que o imóvel custa R$100 mil. Se assim o fizer, a pessoa que mora em Passo Fundo vende o terreno em Carazinho, porém o sujeito ativo desse imposto, tá? Quem tem direito de cobrar não é a Prefeitura de Passo Fundo, embora o João mora em Passo Fundo. Tá? Se o João mora em Passo Fundo, mas vai vender um terreno que ele tem propriedade lá em Carazinho, quem vai receber este imposto? Tá? Quem é o sujeito ativo para receber esse imposto? É a Prefeitura Municipal de Carazinho. O João faz a guia, eu quero vender esse imposto. A Prefeitura vai lá, avalia esse terreno num valor de mercado, tá? Emite a guia. Quanto vale o terreno? 100 mil. Emite a guia, 2%, e ele vai e paga no banco, no Banrisul, o ITBI, e esse dinheiro vai para os cofres do município, da prefeitura municipal, porque ele é o sujeito ativo, o credor do imposto sobre a venda, que é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel. Agora, daqui a pouco, o João, numa segunda hipótese, ele não quer vender esse terreno. Ele quer fazer uma doação, lá para o filho dele, para um sobrinho, para uma pessoa X que ele tem um carinho especial, quer fazer uma doação desse terreno. Então, ele não vai pagar ITBI. Na doação, ele vai pagar um imposto que se chama Imposto de ITD, Imposto de Transmissão por Doação, ITD, Imposto de Transmissão por Doação. Quem é que vai receber esse dinheiro? Quem é o sujeito ativo, o credor desse imposto? Não é a prefeitura, e sim o Estado. Tá? Então, repito. Primeiro, plano A, vou vender o terreno. O sujeito ativo, credor desse imposto, na venda, é a prefeitura onde o terreno está localizado. Se o seu terreno está em Carazinho, é a prefeitura de Carazinho. Se ele está em Soledade, é a prefeitura de Soledade. Se ele está em Casca, é a prefeitura de Casca, obviamente. Tá bem? ITBI, sujeito ativo, prefeitura municipal, 2% sobre o valor atualizado da venda. Não vou vender, quero doar. Imposto de transmissão ITD, Imposto de Transmissão por Doação. Quero doar para uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Tá? Então, o sujeito ativo que vai receber esse imposto não é mais a prefeitura, e sim o estado onde o terreno se localiza.
Se o terreno se localizar em um dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, o credor, o sujeito ativo desse imposto de doação é sempre o estado do Rio Grande do Sul. Agora, se por acaso o João mora em Passo Fundo, mas tem um terreno lá em Chapecó, e ele quer fazer uma doação daquele terreno para alguém, é um direito dele. O credor, o sujeito ativo daquele imposto ITD, Imposto de Transmissão por Doação, não é o estado do Rio Grande do Sul, e sim o estado de Santa Catarina, porque o imóvel se localiza dentro do município do estado de Santa Catarina. Lá em Camboriú, lá em Meia Praia, lá em Itapema, tem um apartamento lá, alguém ali da tua cidade fez uma doação. Na doação é o estado de Santa Catarina o credor, porque o imóvel se localiza no município dentro do estado. Então, sempre o sujeito ativo é o estado onde se localiza o imóvel. Um detalhe, o ITBI, 2% sobre a valorização, sobre a avaliação do imóvel. ITD, Imposto de Transmissão por Doação, 4%. É o dobro. Tá? Então, o cara quer dar um presente ali, custa meio caro porque tem que pagar um imposto mais elevado. Em grande, um bem de extremo valor, vou doar uma fazenda, vou doar uma cobertura, não sei, um valor extremamente alto, poderá chegar até 6%. Então, é um imposto muito caro que o Estado recolhe quando uma pessoa quer se desfazer do imóvel via doação. Tá? A terceira hipótese é se por acaso essa pessoa faleceu, essa pessoa morreu, e se abre um inventário para passar esses bens que ele tinha para os legítimos herdeiros. O credor, o sujeito ativo desse imposto, também não é o município, e sim o estado onde o terreno, onde o imóvel se localiza. Tá? Em sendo um imposto estadual, quem faz a avaliação de mercado daquele bem, que é um terreno, é uma casa e tal, é a exatorista estadual de cada cidade. Tá? Então, se você faleceu lá, o fulano e tal, abre seu inventário e os bens vão passar para os legítimos herdeiros. Nesta passagem via inventário, você paga o imposto de transmissão causa mortes, ou seja, ITCM, Imposto de Transmissão Causa Morte, Imposto de Transmissão pelo motivo da morte da pessoa. Via inventário, também é um imposto muito caro, que 4% em grandes fortunas poderá chegar à alíquota de 6%. Tá? Então, repito, o João que tinha um imóvel, queria se desfazer daquele terreno, se ele vender para um amigo dele, chama-se venda, paga-se ITBI, 2%, vai para o dinheiro, o imposto vai para os cofres do município onde o imóvel se localiza. Ponto final. Se ocorrer uma doação, esse imposto não vai para o município, sim para o estado onde o imóvel se localiza. Tá? E num caso de inventário, também esse imposto vai para o estado onde o imóvel se localiza. Tá? O ITBI, 2%, tanto o imposto de transmissão por doação quanto o imposto de transmissão causa-morte são impostos muito elevados. Começa nos 4% e vai aumentando, poderá chegar até 6%. Tá? Isso é muito importante nós termos sempre em mente esse aspecto. Tá? Ok. Depois nós temos, dando sequência, uma expressão que se chama manicômio tributário. O que é isso? Sigla tributária, abecedário tributário. Legislação numerosa, confusa,
em constante alteração, sérias dificuldades na interpretação e aplicação da norma tributária, que reforçam o papel da jurisprudência e da doutrina nesse campo jurídico, proliferação de normas administrativas, insegurança jurídica, teses tributárias, reviravoltas jurisprudenciais, custos de conformidade. O que é isso, pessoal? É que quando o legislador faz a norma tributária, faz a lei tributária, ele tem que ter um cuidado especial para não deixar dupla interpretação, porque onde ocorre a dupla interpretação vai acabar nos tribunais, e os tribunais emitem uma decisão que ela vale por jurisprudência. O que é a jurisprudência? É uma norma que o tribunal aplica e, por efeito dominó, pode vir acontecer até, se acontece lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, vai fazer efeito nas capitais dos estados e nos fóruns de cada cidade. Então, como ela é um pouco ampla, ela é confusa, ela deixa margem para interpretação, obviamente, o Estado interpreta de um modo que possa cobrar mais. E o contribuinte, obviamente, com excelentes consultores jurídicos, pode procurar o plano no qual ele vai tentar ser honesto, cumprir tudo em dia, porém, o caminho que lhe dê um custo menor, um pagamento menor. Por isso que ela é tão de difícil interpretação, sabe? Hoje, um bom contador, se preparem, quem for o contador, o pessoal de casca ali, que ele vai gastar uma parte significativa do tempo tentando ler, entender e interpretar todas as normas jurídicas que acontecem todo dia no campo do direito tributário, da contabilidade, etc. Tá? Normalmente, nessa área, tem a falta de visão acerca da presença constante do tributo no dia a dia, carência de cidadania tributária e passividade popular. O que é isso? Isso, o Brasil, o país dos tributos, o homem é um ser contribuinte. Você, em determinados locais, alguns países da Europa, próximo dos Estados Unidos, você vai tomar um refrigerante, um suco, está ali na etiqueta. O custo desse suco custou $1 e mais meio dólar de tributos, mais tal, deu $2. Mas você sabe que está pagando meio dólar de tributo, está lendo ali, tu já sabe. Ah, estou comendo um sorvete, é tanto de. Então, isso se chama cidadania tributária, significa consciência. Comprei um computador, quanto é? 5.000, coisa parecida. Qual é o valor do imposto? Ah, o imposto é R$ 1.000. Daí vem o sujeito comprou 1 litro de cachaça. Ah, ele sabe que o custo da cachaça é 30 e 70 é imposto. O sujeito desgraçadamente comprou uma carteira de cigarro, pagou R$ 5, sabe que 1,50 é custo e 3,50 é imposto. Mas nós não temos essa cidadania tributária que está sempre na nossa cabeça, que não, a gente chega ali, compra, come, bebe, vira as costas, vai embora, não se preocupe em saber o que é custo do produto, o que nós estamos pagando de imposto para o município, para o Estado, para a União. Isso se chama falta de uma carência de cidadania tributária que nós ainda não temos, estamos incipientes, e alguns países mais bem desenvolvidos, tipo alguns países da Europa e os Estados Unidos, principalmente, é uma coisa muito clara. Tem um cardápio aqui, uma coisa, tu já sabe quanto é que custa para o empreendedor, o empresário, e o que o Estado leva nessa fatia de imposto, tá? A tributação na história, vários movimentos decorreram do que? Da carga tributária, a Revolução Francesa de 1789. Quanto maior a pressão tributária sobre a sociedade, cobrar, 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 o que acontece? Maior será a atenção que a população dará para ela. Por isso, os impostos têm
muito peso no início de eventuais revoluções. Foi assim. No Brasil, por exemplo, em Confidência Mineira de 1789. Tá? O contexto da colonização, que é a colonização exploradora de Portugal. O Brasil não era independente até 1824, quando veio a primeira Constituição brasileira. Tá? Os abusos políticos e econômicos por parte do colonizador, grande extração de ouro, principal produto e principal taxação, consequente diminuição do ouro e nas minas e tal. Então, esse aspecto, quanto mais o Estado pressionar, tá? Maior é a revolta, a rejeição da norma tributária, que normalmente ela é muito opressora. Direito tributário para o Estado, tá? Fisco. Atividade financeira do Estado é a busca de meios para satisfazer as necessidades públicas. Amanhã depois, você, meu caro acadêmico, está trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, pegando uma experiência, batalhador. Amanhã depois, com certeza, você vai ser prefeito lá da tua cidade, vice-prefeito, vereador, secretário, empresário. Aí vocês vão entender melhor. Você vai ser prefeito, você precisa manter essa prefeitura. Eu preciso atender as creches, o calçamento, os professores, a educação, a comidinha para as crianças da creche, eu preciso pagar os funcionários, eu preciso, tá, de recursos. O que, que é isso? Atividade financeira do Estado, da União, do município. Busca de meios para satisfazer necessidades públicas a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Depois nós temos que receitas públicas. Receita pública derivada, responsabilidade fiscal, repartição da competência tributária gera uma disputa acirrada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Chama-se guerra fiscal. A reforma tributária que o pessoal está pensando seriamente aí para implementar é uma tentativa de repartição dessa arrecadação tributária dos gastos públicos para que não haja superposição de tributos sobre o mesmo fato econômico. O que, que acontece? Eu já lhe falei numa aula passada, tá? Lhe falei numa aula passada que hoje essa receita que todos nós, pessoas físicas e jurídicas, contribuímos para os cofres públicos, sejam eles municipais, estaduais, federais, a União fica com 68,45%. Os Estados-membros com 26,29%. E os municípios que ganharam uma gama extraordinária de responsabilidade nos últimos tempos, tá? Ficam com apenas 5,26%. Tá? Então, hoje, as responsabilidades das prefeituras é extraordinariamente grande. É no município que as coisas acontecem, é no município que o cidadão nasce, vive, morre, que ele precisa de hospital, precisa de escola, precisa de creche, precisa de transporte, precisa de saúde, precisa, né? É ali que acontece. E, no entanto, os 5.569 municípios que nós temos espalhados pelo Brasil, eles sobrevivem com apenas 5,26% da renda. Por isso que se fala muito em reforma tributária para rever esse aspecto, que ele está sendo muito concentrador na mão do Estado, na mão da União e do Estado. Eu já comentei numa aula anterior por que o seu IPVA é um imposto estadual e vai para o Estado para depois voltar 50% para o município.
que já não se faz na guia assim, ó, tu tem o teu carro está emplacado em Casca, está emplacado em Carazinho, Soledade, Passo Fundo. Quanto custa quando o teu, estou com um carrão de luxo, quanto? R$ 100.000, tá? IPVA, 3% da avaliação, R$ 3.000. Esses R$ 3.000 você paga, vai lá para o cofre do estado, Porto Alegre, fica um tempo lá e depois volta 50% aqui para o município, né? E às vezes demora, às vezes R$ 3.000, 1.500 para cada um, ok? Agora se pergunta assim, ó, por que não pegar esses 3.000, dividir a guia, ó, 1.500 vai para o estado, 1.500 já fica aqui, o prefeito já vai comprar comidinha para as creches, já vai pagar uma servente que está, uma professora que está com salário atrasado. Por que tem que passear em Porto Alegre e voltar? Então, não faz sentido. Então, isso é o espírito da reforma tributária para a gente agilizar e dinamizar todo esse aspecto tributário que ele está um pouco catastrófico, muito centralizador. Ainda o instrumento para a intervenção estatal na economia, um dirigível estatal, política tributária, seletividade e progressividade extrafiscal, tributação extrafiscal. O que significa isso, pessoal? Benefícios fiscais. Seletividade e progressividade. Tipo assim, ó, o ITR. O ITR é um imposto que ele progride, tá? Quando você tem uma terra abandonada, não está plantando, não está dando atenção especial, tá? Ele vai progredir. Daqui a pouco você tem a tua granja toda plantada, bonita, ele tem uma certa, tá? Ele tem um valor menor, porque ele tem um efeito pedagógico para você. O governo tem esse instrumento na mão para fazer uma coisa pedagógica. Tem a propriedade para plantar, tá? Produzir alimentos, proteína, tá? E não deixar a terra abandonada. E aí ele tem o ITR que ele pode flexibilizar em função do destino que você está dando para a propriedade. Depois nós temos direito tributário para o contribuinte. Como regra, a norma é uma norma de rejeição social. Quem é que gosta de pagar o imposto? Principalmente quando ela é mal aplicada. Aí, causas e consequências, legalidade, proximidade com o direito, tem que ter a norma, o direito tributário, então tem que ter aspecto, você cuidar do aspecto da legalidade, proximidade com o direito penal, tá? Coerção, criminalização da infração tributária, substituição tributária, informatização da administração tributária, carga desmedida. Vocês querem ver, por exemplo, como que o direito tributário tem a ver com o direito penal. Um exemplo para dar para vocês. Lá na tua empresa, você desconta o INSS do teu empregado, tá? Na empresa que eu trabalho, desconto o INSS de você. Tá, já saiu na folha de pagamento, tantos menos 10% do INSS ficou lá retido. INSS, imposto de renda e etc. Então, o que tem que fazer com aquela rubrica? Passar para o órgão competente. A empresa descontou do empregado, tá? Põe mais a parte patronal em cima e repassa para o órgão competente, que é o INSS. Tá? Imposto de renda é a mesma coisa, vai para a Receita Federal. Daqui a pouco a empresa empregadora desconta do empregado aquele valor e pega o dinheiro e vai dar outra finalidade e não paga o órgão competente. Isso se chama crime de apropriação indébita. Isso dá processo penal, dá prisão. Então, para ver que o direito tributário também tem a ver com o direito penal, tá? Direito custo, internalização, transferência do
do encargo tributário para o consumidor. Tributo embutido no preço dos produtos e serviços. Disputa entre os contribuintes. Quanto menos tributo, maior o lucro, ou menos o prejuízo. Menor preço, maior competitividade. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: é uma norma, é uma prática, uma praxe, obviamente. Você vai produzir um produto industrializado, tá? Um quilo de queijo lá na fábrica. O que incide é o custo do quilo do queijo pronto, mais o IPI. É 5%, é tanto. Então, o que você faz? Você embute no preço e eu produzir, eu vou pagar, mas eu vou repassar para o consumidor. Quem é que vai comer esse quilo de queijo? A dona de casa lá que comprou no mercado. Ela vai pagar para o industrial o quilo de queijo com o imposto embutido que ele precisou recolher no final do mês a título de IPI, que é Imposto do Produto Industrializado. Tá? Depois nós temos uh, embate entre fisco e contribuinte. Isso é sempre normalmente são os dois polos, um que quer cobrar, o outro que resiste. Direito tributário é um direito obrigacional, direito às obrigações, obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. O direito tributário é um direito de superposição, sobreposição. Os fatos jurídicos tributários são, antes disso, fatos econômicos, regulados por outros ramos do direito, por exemplo, direito civil, empresarial, imobiliário, trabalhista, administrativo, etc. A análise dos fatos sob o critério da capacidade contributiva, e não puramente jurídico. Tá? O que significa isso? Antes de se falar em direito tributário, nós temos os fatos econômicos. O que é um fato econômico? É você, empreendedor, montar o teu negócio, montar a tua indústria. Aí tu vai fazer uma produção de laticínios, que eu lhe falei, iogurte, queijo, tá? Você, antes de falar em tributo, teve um fato econômico. O que é o fato econômico? A constituição da tua empresa, o terreno, o prédio, pá, contrato social, montou a indústria. Agora você vai começar a produzir, tá? E em havendo produção, nós vamos começar a falar no preço de custo e mais o imposto que tem que pagar para fazer o preço final de venda, com o imposto embutido. E aí sim entra o direito tributário, para cobrar o IPT, o IPI, que é o Imposto de Propriedade Industrial, se ele for transportado, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria, etc. Mas antes de falar em direito tributário, nós vamos falar em fatos econômicos, que é você, que é empresário, empreendedor, vai ser, quem não é ainda, vai ter o fato econômico, você vai montar a empresa e aí todo mundo vai te cercar, o município, eu vou cobrar IPTU, eu vou cobrar ISS, vem o Estado, eu vou cobrar ICMS, vem a União, eu vou cobrar IPI, todo mundo está te cercando para tirar uma fatia desse teu produto que você, como empreendedor, está montando. Tá? Limitações ao poder tributário, direitos fundamentais dos contribuintes, princípios e imunidade de Constituição. A Constituição Federal é o Estatuto dos Contribuintes, ou seja, é muito bom que tenha uma carta maior, que seja uma Constituição Federal, que põe certos limites ao poder de tributar. O presidente da República, se faltar dinheiro, não pode aumentar toda hora imposto e tal. Até porque o governo do estado também não, o município também não, porque depende de uma norma, de uma lei, aprovação, uma série de é um ritual
é uma liturgia, é uma sequência lógica que tem que fazer para não deixar que cada presidente da República, cada governador, cada prefeito, a seu bel prazer, a qualquer momento resolva dobrar o imposto, né? Por que que eu digo isso? Porque esse John Marshall disse que o poder de tributar envolve o poder de destruir. O que que acontece? Se você, prefeito, você, governador, estado, você, União, né, cada um na sua esfera de poder, exagerar de tal forma, tiver uma sede tão grande de cobrar tributo dessas poucas pessoas ainda que se propõem ser empresários, empreendedores, vai chegar um ponto que para ele fazer um produto bem feito, com qualidade, ele vai ter um custo. E não tem muito como fugir desse custo. Tá? E em cima desse custo, se o imposto for, esse produto me custou 10, se o imposto é 100% isso aqui, vai dobrar o preço, vai para 20. E o mercado consumidor não paga, né? Não paga 20, paga 15. Né? E, e eu vou insistir, querer cobrar 20 para poder pagar 10 do meu custo e 10 de tributo. O que que eu posso acabar fazendo? Fechar, falir a minha empresa. Né? Por quê? Porque casualmente o tributo foi de uma maneira tal que inviabilizou. Então, por isso que essa frase é muito célebre, ó, o poder de tributar envolve, paralelamente, quando exagerado, o poder de destruir, de falir, de matar uma empresa, de destruir. Isso é muito, muito famosa essa frase que nos faz pensar com muito carinho. Dando sequência no outro item, nós temos então processo administrativo e processo judicial tributário. Nós temos aqui uma estreita ligação com outras áreas, por exemplo, direito tributário com a economia, são coisas que se complementam. Se eu não tiver o fato econômico funcionando, eu não vou ter o direito tributário para cobrar tributo de um produto que eu não fiz. Tá? Direito tributário e finanças públicas, nenhum município, nenhum estado, nenhuma não vai sanar suas contas se não tiver empresas, empreendedores para cobrar tributos para sanar as contas públicas. Direito tributário e ciências contábeis. As ciências contábeis, como advogado tributarista ou como bom contador, recebem as normas, interpretam e operacionalizam o direito tributário. Direito tributário e administração. Todo plano, todo projeto empresarial, ele leva em conta isso, ele tem que se deparar com já o projeto, ele já antes de fazer o empreendimento, ele vai prever o que vai custar o quilo daquela mercadoria, quanto é a tributação, com análise de custo-benefício, para ver se vale a pena você implementar e administrar esse negócio, daqui a pouco tu desiste dele. Direito tributário e sociologia, às vezes as pessoas criam uma certa rejeição, um desgosto, um desânimo, sabe? E dá uma repercussão sociológica. Direito tributário e política tem muito a ver quando você cobra imposto demais, você, entre aspas, castiga demais o contribuinte, o pessoal se revolta, dá um efeito contrário àquele legislador e dá uma repercussão político-partidária até. Direito tributário e outros ramos jurídico, financeiro, administrativo, penal, civil, comercial, trabalhista, que eu já falei para você. Tá? Cidadania fiscal também eu comentei antes, a partir dos estudos e conhecimentos tributários, conscientizaremos e desenvolveremos a cidadania fiscal. Tá?
eu vou tomar uma cerveja, eu quero saber quanto é custo da indústria e quanto é imposto, que por sinal é muito alto, tá? Pago, logo exijo. Quais são os tributos que eu estou pagando em cima dessa cerveja, tá? Quem deve pagar? Por que pagar? Para onde vai o dinheiro arrecadado? Quanto é a arrecadação? Qual é o peso dos tributos nos produtos e serviços por nós consumidos? Vejam bem que essas perguntas nos fazem refletir profundamente, tá? Quem que faz isso, né? Um gênero de primeira necessidade, um pão e leite, que no meu entender teria que ter um tributo quase zero, se não zero. Gêneros de primeira necessidade, remédio, né? Então, vejam bem que são perguntas muito interessantes. Quais os tributos? São os tributos municipais, estaduais, federais. Quem deve pagar? Quem produziu ou quem está consumindo? Ou metade para cada um? Por que pagar tanto? Aquilo que eu falei, higiene e privacidade. Para onde vai o dinheiro arrecadado? Não estão aplicando aí saúde, colégios bons, saúde boa, calçamento, pá, ótimo. Dá um ânimo em você pagar um tributo assim. Tá? Quanto é a arrecadação percentual? Por que 80%? Por que 20%? Por que 10%? Tá? E aí, finalmente, ter sempre aquele percentual. Ó, eu estou comendo um sanduíche, qual é o peso do tributo nos produtos e serviços consumidos? A gente saber quanto que está pagando de sanduíche e quanto de imposto. Tá? Ah, no Brasil, esse detalhe é importante, pessoal. No Brasil, quantos dias trabalhados para pagar imposto? O cidadão brasileiro trabalha cerca de 157 dias só para pagar tributos. Vai até o dia 5 de junho, de janeiro a junho, nós trabalhamos para tributo. Quem trabalha, tem renda, empresa, pessoa física, tal, se tu somar tudo que é municipal, estadual, federal, vamos chegar a essa conclusão que nós trabalhamos cerca de 157 dias para tributos. Depois, se der tudo certo, que você estiver vivo e são, você vai continuar para ver se tem um lucro até julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vem toda aquela parafernália de fim de ano que despesas e tal. Então isso nos faz refletir um monte para quem quer ser empresário. Outros países, dias trabalhados para pagar tributo. Na Suécia é 185 dias, é mais do que nós. Porém, aquilo lá funciona, agora os órgãos públicos, como um relógio suíço. Tá? Na França é um pouquinho menos que nós, 149, na Espanha 137, Estados Unidos 102, na Argentina 97, no México 91 dias. Então, vejam bem, a Argentina aqui no nosso lado, ou mesmo nos Estados Unidos, que é um país bastante desenvolvido, na Argentina 97, Estados Unidos 102, nós 157. Tá? Realmente é uma diferença bem significativa. Depois nós temos o tal do impostômetro, você já deve ter tomado conhecimento, tá? Hoje tem muitas cidades que tem aquele reloginho lá que vai marcando, vai olhando aquilo é o controle da arrecadação de tudo que nós pagamos, vai aparecendo lá no cofre e acusa lá no impostômetro, né? Aí tu vai fazendo a leitura. No mês de janeiro um númerozinho pequeno, porque é um mês meio de férias, começo do ano. Fevereiro também, um pouco férias, mês curto, carnaval também, tá? Daqui a pouco março começa, março, abril, maio, aquilo lá vai, né? Que vai piscando, aquilo vai. E quando você chega lá no final do ano, o número está lá em cima, é uma coisa assustadora,
tá? Passa de 1 trilhão, é impressionante. Direito tributário conceito é o ramo do direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder, tá? Ou seja, é o conjunto de normas jurídicas que versam sobre a instituição e a criação, né? A arrecadação, tá? Instituir é fazer a lei, fazer a norma, arrecadar é cobrar, recolher, e a fiscalização, tá? Desses tributos, tá? Outras denominações, Então nós temos que direito financeiro é a disciplina jurídica diversa que, sob certo aspecto, pode ser tida como abrangente do direito tributário, regula a atividade financeira do Estado. Então, direito financeiro, se alguém perguntar para vocês, é aquele que regula a atividade financeira do Estado, regula todas as receitas não tributárias, o orçamento, o crédito público e a despesa pública. Isso é o direito financeiro, tá? Regula todas as receitas tributárias, englobando orçamento, crédito público e a despesa pública. Enquanto que o direito fiscal é sinônimo de direito tributário, tá? Mas a palavra fiscal designa algo mais abrangente, além dos tributos, todo o erário, aproximando-se portanto, de financeiro. Legislação tributária é expressão de abrangência menor, é o conjunto de regras jurídicas a respeito de tributos e suas relações. Cabe salientar que a finalidade do direito tributário não se confunde com a finalidade do tributo. O tributo tem por finalidade suprir os cofres públicos dos recursos financeiros necessários ao custeio das atividades do Estado. Tá? Esse é o tributo. A do direito tributário é de determinar o poder de tributar, transformando-se a relação em poder, que vem lá da antiguidade, poder em relação jurídica. Tá? Resumindo, então, o direito tributário regula a atividade financeira do Estado no pertinente à tributação. O direito financeiro regula toda a atividade financeira do Estado, menos a que se refere à tributação. A política fiscal indica o mais conveniente em matéria de recursos públicos, tanto das receitas quanto dos gastos. A política tributária indica o mais conveniente em matéria tributária. Tá? Fontes aqui, nós temos esse livro maravilhoso, que é o curso de Direito Tributário, tá? Que fica à disposição de vocês para, se quiserem aprofundar, quem tiver bastante interesse para essa área. Portanto, meus amigos, por hoje eu fico aqui, tá? Eu devo passar mais uma videoaula nesta semana e no decorrer da semana que vem, então eu tô passando para vocês uma prova, tá? E os detalhes eu explico junto com a prova que eu vou enviar para vocês. Tenham todos uma boa noite, fique com Deus. Qualquer coisa, você entre em contato comigo que eu estou à disposição. Muito obrigado.